Faculdade de BPTEC hoje recebe aqui nada mais, nada menos que um dos grandes nomes, dois grandes nomes no direito digital, expoentes, especialistas, seres humanos admiráveis, Rúbia Ferrão, delegado Emerson Wendt, sejam muito bem-vindos. Então, eu quero, antes de qualquer coisa, falar um pouquinho mais, né, sobre o delegado Emerson Wendt, que é o nosso convidado para esse assunto, que é defesa cibernética na formação e atuação do profissional da área do direito. O Emerson é delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mestre e doutorando em Direito pela Universidade La Salle de Canoas, no Rio Grande do Sul, e dispensa muitas apresentações. É uma referência, né, no Brasil, e uma figura já pública com muito conhecimento. A nossa querida Rúbia Ferrão é advogada, professora de Direito Digital e Proteção de Dados, sócia fundadora do Pigão Ferrão e Fiavorante Sociedade de Advogados. Lembrando que a Rúbia, ela também é uma professora e professora no curso de Defesa Cibernética da nossa faculdade. Emerson, eu vou começar contigo e, na sequência, eu gostaria que a Rúbia complementasse e trouxesse isso também dentro da visão dela na advocacia, já que você tem um lado, né, público e você trabalha junto à Polícia Civil, então também conhece todo esse outro lado, né, da parte investigativa. Eu sei que tem muitos dados para nos passar. Então, nessa visão de vocês, eu queria saber como vocês veem a importância do conhecimento em defesa cibernética e por que diversos profissionais, em especial na área do direito, estão sendo demandados. É que a gente pode fazer uma interlocução, né, da defesa cibernética. A defesa cibernética é um conceito, ou é vamos dizer assim, é um meio de comunicação simbolicamente generalizado, usando a teoria dos sistemas aqui. É bastante impactante, porque tem em seu bojo várias vertentes de análise. Uma delas, naturalmente, é, como o próprio nome já diz, né, ou seja, se tratar, né, de um mecanismo de defesa, de proteção, né, em relação aos ataques no ambiente da internet, no ambiente da rede mundial de computadores, por assim dizer, né, nesse ambiente que o pessoal começou a chamar de cibernético, mesmo sabendo, né, mesmo nós sabendo que o conceito cibernético é um conceito que vem dos anos 50, dos anos 60, muito antes da existência, né, da própria rede mundial de computadores. E essa lógica que a gente tem do conceito de defesa, de proteção, ela é uma lógica que pode ser aplicada em nível de Estado, ou seja, em nível de território, né, em soberania, ou seja, atentando para os limites, se existem, aqui uma pergunta, né, que a gente decide, se existem limites territoriais no mundo digital, propriamente dito, mas quando eles são atinentes à simbologia, às coisas de uma nação, certamente tem uma certa identificação, mas também esse âmbito do conceito de Estado se aplica, né, às organizações, aos ambientes, ou seja, um criminoso atacar um servidor, né, de um poder judiciário, de um poder legislativo, seja de qualquer nível, está atacando, na verdade, indiretamente também o Estado, né? Então, o conceito de defesa em relação ao Estado pode ser amplificado nesses moldes e até muito mais pormenorizado. Mas também existe uma outra vertente da questão da defesa, que é aplicada hoje às corporações, né, especialmente ao ambiente privado, onde esse conceito, né, de defesa cibernética, ele vai no sentido de proteger os ativos, né, e os ativos, eles são os mais variados nesse sentido,
ou seja, não é necessariamente um ativo físico, pelo contrário, hoje a maioria dos ativos eles são digitais, e a proteção a eles é extremamente importante. Quando a gente fala de um aspecto relacionado a uma corporação, que é o aspecto da marca, por exemplo, a gente sabe que grandes empresas no Brasil diariamente sofrem um ataque à sua imagem com a criação de pelo menos 10 mil perfis falsos em relação a essa marca. Isso, na verdade, exige, né, que a empresa tenha um mecanismo de defesa cibernética, estabeleça um framework de segurança, né, pode ser desde o mais básico até o mais construído nos seus níveis, nem que comece no primeiro nível, chegue no nível 4, que é o que trabalha justamente numa interação muito maior, né, com outras instituições, outras corporações. As outras instituições, corporações veem esse desenvolvimento da empresa, mas o que a gente vê hoje, justamente no Brasil, é que as empresas ainda não estão preocupadas com esse nível de gerenciamento através de frameworks de segurança, que são extremamente importantes de serem implantados. Geralmente o fazem após ter um problema, né, de segurança cibernética, e aí terem de gerenciar esse risco, e dentre esse gerenciamento de risco hoje está, e aí a professora Rúbia pode falar com mais propriedade, a questão do vazamento de dados pessoais, que existe hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, embora tardiamente vigente no Brasil, já que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mesmo na versão atual, é recente, né, a partir de 2018, na União Europeia, mas já tinha uma versão anterior vigente lá naquele contexto europeu. Então, nós temos aí alguns aspectos dessa segurança, e eu não falei do aspecto que envolve a investigação, a inteligência policial, que vou deixar para que a gente possa debater mais à frente, até para dar oportunidade aqui, para não ser um monólogo, e eu ouvir também a professora Rúbia. Um primeiro ponto, quando a gente fala de defesa cibernética, sabe, doutor Emerson, um ponto que me incomodava muito quando a gente lida ali com o crime digital, é porque é o desconhecimento que permite o crime. Então, isso na defesa cibernética também é uma realidade. Se a gente pensar a defesa cibernética como um conjunto de práticas, porque assim é um conjunto de medidas, não é apenas um ato isolado, a gente tem ferramentas, a gente tem softwares, monitoramento, aculturamento, né? Essa palavra de você estabelecer uma cultura de segurança, uma cultura de proteção de dados, já que a gente entrou no tema, isso é fundamental para os resultados. Mas como que a gente vai desenvolver essa cultura se a gente ainda está engatinhando nesses temas? A tecnologia parece que já invade as nossas vidas há tanto tempo, mas acho que nenhum de nós aqui, né, delegado, Sandra, somos nativos digitais, a gente nem nasceu no âmbito dessa tecnologia toda, mas parece que ela já é tão presente, a gente vai fazendo naturalmente, a gente vai acreditando que uma comunicação, olha, atualize seu software, só porque tem uma marca, só porque veio às vezes com o nome de uma pessoa conhecida, você clica naquele link, você acredita naquilo, né, que está vendo, numa relação à distância. Por que será que quando a gente está presencialmente, às vezes a gente desconfia tanto das outras pessoas, mas no ambiente digital parece que dá um conforto, porque parece que você está longe, né? Então, como que vai atingir a empresa? Como que vai fazer se as portas estão fechadas, né? E aí a gente esquece dessa importante porta, que é a porta digital. Então, quando até a gente fala na defesa cibernética, eu fico muito feliz de dizer que essa área teve uma ascensão fantástica, né? E qual é essa ascensão? Claro que isso já era parte de um movimento, né? A partir do momento que a gente tem uma evolução na sociedade da informação, no uso de sistemas, natural que esse ramo também crescesse.
Mas eu diria para vocês que com a vinda de uma lei especial, uma lei específica, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a segurança, que era então talvez uma melhor prática, salvo em algumas áreas regulamentadas, como é o caso das instituições financeiras, que já tinham obrigação de segurança há muito mais tempo, a gente tem a segurança na Constituição Federal, mas da forma como nós temos hoje, de forma expressa na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente passa a ver que a segurança ela é uma obrigação legal. Então, claro que é uma boa prática, mas eu tenho uma virada de chave importante, até porque eu não tenho como falar em proteção de dados sem segurança. E claro que quando a gente fala em defesa cibernética, ela é parte de um conjunto mais amplo de medidas de segurança, porque eu estou falando em governança corporativa, né? E isso pode passar desde aspectos preventivos, e por isso que conhecer o tipo de risco que você está sujeito é fundamental. O Dr. Emerson muito bem colocou a questão da marca. Hoje, uma empresa não pode se dar o luxo de não monitorar a sua própria marca, né? Ela tem que ter ferramentas específicas para acompanhar a sua marca. E olha, não só na internet, mas também na Deep Web, não é mesmo? Porque às vezes é lá que eles negociam bases de dados, com dados dos clientes, senhas, né? Não sei, será que é coisa da minha cabeça isso? Imagino que não, é o que a gente vê por aí, né? Então, a gente não pode deixar para conhecer o incidente depois que ele acontece, eu tenho que monitorar, descobrir o site falso, porque, olha, gente, está uma praga essa questão de site falso, e as pessoas acreditam, elas pegam o empréstimo e adiantam a quantia do empréstimo, acreditam ainda no falso boleto. Então, a gente tem, quando eu falo desse processo de aculturamento, isso é muito sério. Então, a gente precisa realmente pensar em medidas preventivas de monitoramento da marca, treinamentos, ações educativas. Eu preciso conhecer o risco do meu segmento, né? Quais são as práticas que estão atingindo o meu segmento? Isso é parte também de uma defesa. A gente vê, né? A gente até fala fazer benchmarking, a gente saber ali, ou no âmbito de associações, ou acompanhando aí o canal do Dr. Emerson, que também fala bastante dos golpes que estão acontecendo, acompanhando as notícias da IBPTEC, nos meus canais também a gente vai falando um pouco, porque a gente precisa saber o que está impactando o nosso setor, porque, gente, a criminalidade é unida. Eles se falam, eles ensinam as práticas criminosas, eles falam sobre as instituições que estão mais vulneráveis. E eles perceberam muito sagazmente que os dados têm valor e as instituições têm receio agora desses incidentes, e isso pode ser uma mina de ouro para os famosos pedidos de resgates, né? Quando o incidente, infelizmente, dá certo. Então, quando a gente fala em medida preventiva, adianta eu fazer lá toda uma verificação do meu sistema, colocar os firewalls, fazer tudo direito, né? Proteger e esquecer. Bom, já fiz uma vez, agora acabou, né? Agora eu não reviso mais e pronto, já resolveu. Muita gente tem essa percepção, viu, Sandra, pela lei de proteção de dados, acha que faz uma primeira verificação, fez ali o registro das operações de tratamento, depois não precisa fazer mais nada, e não é assim. A gente vai ter sempre que estar ali fiscalizando, fazendo auditoria, testes específicos. Hoje a gente já tem até os testes de penetração para ver se não tem vulnerabilidades. Então, dependendo do setor em que a empresa está ali alocado, essa medida é uma questão de sobrevivência. Então, esses aspectos preventivos, às vezes, né, o brasileiro não está muito acostumado à prevenção, então a gente não tem essa medida. E a prevenção sempre é o melhor caminho, porque às vezes não tem remédio. Quando o incidente acontece e o dado efetivamente vaza, né, como fala que há ali o vazamento, acabou, já saiu ali da sua esfera de proteção. Então, às vezes você, né, não quer investir numa área, não quer formar os seus colaboradores, e isso dá uma dor de cabeça posterior que às vezes é irreparável, porque dependendo do tipo de informação que vazar,
se são informações que, além de tudo, ainda tenham proteção pelo alto nível de privacidade, intimidade e outros reflexos, aí são danos que muitas vezes vão ser, por mais que se fixem indenizações, eles são irreparáveis, né? Então, a gente tem que levar a sério, porque a criminalidade tem levado muito a sério. Então, a gente também, do lado de cá, tem que investir em informação, a gente precisa conhecer essas medidas, e eu vou deixar aqui para a gente falar ao longo sobre as medidas repressivas, né? Falei aqui muito mais no aspecto preventivo, mas é importante saber que essa defesa cibernética, então, como eu disse, é um conjunto de práticas e envolvem, muitas vezes, a participação de profissionais com vários saberes, né? Então, a gente tem ali o saber técnico, então, de sistemas, de redes, de ferramentas, de tudo mais, mas a gente precisa saber os limites jurídicos, e eu acho que é aí que entra, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas a gente precisa saber até que ponto, né? Até que ponto vai uma investigação privada? Qual que é o limite dessa investigação privada? Até que ponto eu estou dentro de uma defesa cibernética e eu não estou tendo um abuso de direito? Então, até onde vai a minha legítima... Eu até estava comentando antes da gente entrar sobre a legítima defesa cibernética. Então, quais os limites dessa legítima para que ela seja legítima? Rúbia, excelente, Emerson, excelente essas ponderações. Eu gostaria de complementar, né, porque o que nós temos percebido? Como você bem falou, as equipes multidisciplinares estão sendo formadas em todas as organizações, nas organizações, né, governamentais, não governamentais, né, usando organização, né, como empresas, gosto muito de usar essa palavra. Por quê? Porque tantas as instituições, todos depois da pandemia, com o aumento dos crimes cibernéticos, com o aumento dos ataques, com, obviamente, também a ampliação, né? Nós, simplesmente, o que se processa de dados é absurdamente, quase que inalcançável. A gente até fala assim, a gente não consegue, né, quantificar isso. Assim, claro que sim, tem relatórios, assim como relatórios de empresas e tantas outras coisas, mas no dia a dia, né, quem está ali na prática, um delegado que está numa investigação criminal, nós que trabalhamos, ou quem, os colegas especialistas, ou juízes, procuradores, promotores, que inclusive estão assistindo aqui, muito obrigada, alguns colegas que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, mais uma vez, muito obrigada. Mas, assim, o que a gente percebe, né, Rúbia, e por que é tão importante esse conhecimento? E eu mesmo, né, estou indo, né, como você falou, vamos estudar na faculdade de BPTEC, eu falo, venha comigo, porque eu vou estar neste curso. Porque o que nós não temos na área do direito, comumente? Já os nativos digitais, eles ainda não ocuparam, ainda não são juízes, ainda não são promotores, ainda os delegados. Então, o que nós estamos numa fase de transição? Talvez o conhecimento tecnológico em ciências forenses, em entender como se precisa, o que se precisa pedir num processo quando diante de uma perícia, porque muitas das vezes nós não sabemos nem o que pedir ao juiz, criticamos o juiz, por sua vez, também às vezes não consegue, e muitos delegados, acho que o Emerson também pode falar sobre isso, das dificuldades, né? Eu falo com vocês aqui de Santa Catarina, existe todo um movimento nesse sentido, para como é que a gente amplia esse conhecimento, né? Apoia a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim, para que a gente possa entender melhor, e muitos, mas muitos e muitos colegas não têm conhecimento básico de redes, de arquitetura de redes, entender como que um sistema funciona, quais os produtos, quais os sistemas que o mercado oferece para você implementar na sua empresa para evitar esses ataques, né? Então, assim, esse é muito nosso objetivo, porque, assim, ser hands-on, termos práticas,
laboratoriais, né, como se diz, na prática, e aí eu acho que eu queria muito que o Emerson falasse sobre isso, porque nós já, né, desenvolvemos outros trabalhos, já esteve aqui em congresso, participamos aí de anos afora, em outros eventos, junto com o nosso querido aí também professor mestre, né, perito conhecido, professor Juliano Diova, em quantos cases e casos. Só que agora eu acho que a gente está no momento, né, Emerson, que está complicado. O Emerson sempre me diz assim, Sandra, cuidado com os relatórios, cuidado com as informações, porque elas nem sempre trazem as verdades. Eu falei, mas então é por isso que eu trouxe quem sabe, para contar para a gente um pouco e para entender, porque cada vez mais é importante a especialização, cada vez mais é importante a gente entender e investir. Porque mais um pouquinho aí para frente, eu acho que nós podemos falar sobre isso, e eu queria falar com todos, né, ao final, das oportunidades do mercado. Porque fora essa alta de crimes, nós também temos uma deficiência enorme em profissionais na área de segurança da informação. E não está sendo suficiente, né? Não está sendo suficiente porque tem profissionais que dizem ser profissionais, mas não são profissionais, tem vários outras demandas, conhecimentos. Agora nós temos inteligência artificial cada vez mais forte, cada vez mais atuante, né? E como que a gente trabalha tudo isso? Como é que a gente conhece tudo isso, não tendo essa formação? Por isso que essa importância. Então, Emerson, volto contigo aí para seguir, pois aqui o show é de vocês. Tá certo. Na verdade, assim, eu vejo a lógica prática, né? Eu tenho estudado esse tema e sempre gostei de tecnologia, desde que ingressei na Polícia Civil, principalmente. Então, quando eu ingressei, né, para você ter uma ideia, nós que somos analistas, nós tínhamos computadores que eram basicamente relacionados a alguns sistemas, né, de emissão de documentos relativos a veículos, etc. e tal. Ou seja, ainda a gente tinha uma parte do atual Detran na Polícia Civil, e era basicamente isso que era interligado, né, assim como a pesquisa que funcionava com um link específico, a pesquisa de antecedentes policiais que a gente pegava e acabava colocando dentro do procedimento policial, né. Mas eu gostei muito. Em 2005, na verdade, é que eu fiz o primeiro curso na área de inteligência, um curso só não foi chamado de pós, mas teve uma carga horária muito maior do que uma pós-graduação, em que a gente teve uma semana de aula sobre crimes tecnológicos, né? E a partir daí esse tema acabou ficando muito afeto, né? Ou seja, tive uma afeição muito grande, e eu acabei me tornando aqui no estado uma referência, porque também trabalhando na área de inteligência, na área de interceptação de sinais, tudo que envolvia alguma questão tecnológica de investigação, o pessoal acabava me questionando, né? E eu nunca dizia que não sabia, né? Se eu não sabia, eu ia procurar em algum lugar, conversar com alguém de fora da instituição, de fora do estado, da Polícia Federal, da Polícia Federal Italiana, da Polícia do México, de algum lugar, eu sempre buscava informação sobre alguma investigação que já tinha utilizado uma metodologia semelhante. E aí entra no aspecto, né, Sandra? Cada vez mais existe uma fragmentação em termos de conhecimento. É aquele profissional que há 10 anos atrás ele tinha o conhecimento de quase toda a amplitude de um setor, dentro da lógica, né, de TI, de um setor de rede, um setor específico, né, de credenciais. Hoje, na verdade, você acaba segmentando cada vez mais, dada a especificidade e a necessidade de ter alguém para cuidar só daquele assunto. Assim como, né, a gente vê hoje também uma fragmentação até dentro da própria utilização, né, de profissionais para a questão de proteção de dados, né? A lei fala encarregado de dados, mas não fala se é um profissional da área de TI, não fala se é um profissional da área do direito,
E ali a gente vê que se fosse um profissional, ele teria que saber de várias áreas diferentes. Então, muitas das funções de encarregado de dados ali, elas teriam que ser de uma equipe multidisciplinar para auxiliar, inclusive, nessa questão da segurança cibernética. E voltando nessa questão da investigação, a gente percebe uma evolução muito grande. Desde 2008, eu tinha um blog, um site está desatualizado até, não atualizo mais, mas eu sempre tive lá uma postagem que era das delegacias de enfrentamento aos crimes cibernéticos, ou seja, a lista atualizada. E eu, com o tempo, fui percebendo. No início tinha 7 ou 6, 7. Né? Eu comecei, eu acho que fazer essa lista em 2010, 2009, 2010. E a gente vê que nos últimos 5, 6 anos houve uma evolução muito grande. Hoje, eu acredito que tem 2 estados só que não tem delegacia prevista. Tem 2 que já têm um núcleo, né, pelo menos um núcleo de investigação, núcleo de inteligência cibernética prevista, e uma delegacia, que é o Acre e o Ceará, mas não tem ainda instalada a delegacia, né? Ou seja, Mato Grosso do Sul também não tem ainda, nem previsto, mas, ou seja, são poucos estados que não se atentaram ainda para essa questão da investigação, mas nem por isso deixam de trabalhar, de ter algum profissional ali que tenha um conhecimento específico, mas um profissional que muitas vezes ali a busca de conhecimento por cursos realizados pelas instituições, governo federal, governos estaduais, e também um autofinanciamento, né? Assim como eu fiz vários autofinanciamentos para a busca desse conhecimento, né? Vários profissionais dentro das instituições acabam também fazendo isso, né? De buscar. E quando se tem a possibilidade, né, de conhecer o todo e aplicar pelo menos uma parte, você sabe, né, o que é de sua competência, o que é de sua atribuição, sabe o que o outro vai precisar fazer também, e trabalhar as diferentes lógicas, né? A gente trabalha na Polícia Civil, naturalmente, a lógica da investigação, ou seja, o fato é trazido através de registro de ocorrência, através de situações muitas vezes também se tornam públicas, e a partir daí você, né, tem um processo não só de coleta de evidências e provas, né, dos meios adequados, com a preservação necessária da cadeia de custódia. E fazer um parênteses aqui, a lei de 2019, lá o pacote anticrime, falou da cadeia de custódia, não falou em nenhum momento da cadeia de custódia digital. Né? Fecha parênteses. Então, além de ter toda essa atenção em relação a evidências, a provas, tem a interação com os provedores, e aí os provedores de conexão, que tem os grandes players no Brasil, mas tem os players locais, né? Que muitas vezes não tem uma estrutura adequada de registro das evidências, dos registros de logs. Essa semana mesmo, conversando com um colega de outro estado, ele disse que recebeu, né, a informação de um provedor local referente a um IP versão 6, ou seja, a versão mais atualizada, mas sem a identificação do usuário. Ou seja, de certa forma, desrespeitando, né, uma lógica hoje coerente da questão da utilização do protocolo da versão já 6. Diferente, né, que o Brasil é atípico nesse processo, na versão 4 ainda do protocolo de internet, que em vários estados ainda os provedores acabam registrando o mesmo IP para vários usuários. Muitas vezes alguns provedores de algumas cidades pequenas têm 1 ou 2 IPs, acabam fornecendo isso para 10 mil, 20 mil usuários. E aí, para você conseguir identificar, o ideal seria de ter o registro da porta lógica, e o provedor simplesmente diz: não, mas o Marco Civil da internet não manda registrar a porta lógica, né? Só que, indiretamente, a gente sabe que o Marco Civil da internet manda registrar os logs,
né, de conexão, os logs de aplicação, que são úteis para identificar a origem, né, e a porta lógica em casos do protocolo da versão 4, especialmente nos nateamentos, é extremamente importante. Então, tanto as aplicações quanto os provedores de conexão precisariam se adequar a isso. Então, essa lógica de coleta de evidências, provas, né, o cadeia de custódia, interação com provedores, ela é associada também a um outro aspecto, né, que é a coleta das fontes abertas na internet, né, ou seja, muitas coisas ainda são possíveis de serem coletadas, então, através de um e-mail, eu tenho condições de saber, não só o provedor de onde ele provém, mas, eventualmente, eu, com algumas ferramentas na internet, pesquisando pelo nome de usuário, pesquisando pelo e-mail, os serviços a qual aquele e-mail está vinculado, se está vinculado a uma conta Google ou não está. Então, tudo isso são mini evidências que, somadas, caracterizam o todo num processo investigativo. Porque a lógica da investigação, isso é estipulado pelo nosso Código de Processo Penal, é poder trazer para os autos da investigação a materialidade do delito e a identificação da autoria, ou seja, a individualização da conduta, especialmente quando tem mais de um autor, tá? E compreender justamente isso, né? A Sandra falou, compreender a rede, como é que funciona a rede, saber que um provedor, aqui no Brasil, ele registra o código IP num determinado padrão, inclusive um fuso horário diferente, e que essa mesma comunicação num serviço de aplicação vai ter um fuso horário totalmente diferente, porque o registro dela vai ser nos Estados Unidos ou em qualquer outro local, e correlacionar essas duas informações, às vezes tendo também um mini horário diferente de minutos, até mesmo de segundos. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque não existe nenhuma legislação mundial, especialmente aqui no Brasil, mandando que essas empresas utilizem um horário atômico, ou seja, um relógio atômico que estabeleceria o mesmo horário para todos os serviços. Então, lidar com esse aspecto é extremamente importante, faz parte do processo como um todo de defesa cibernética. E aí uma questão crítica em relação à lógica de segurança nacional, de segurança institucional, do decreto ano passado, né, estipulando uma rede no governo federal de enfrentamento aos incidentes cibernéticos, e em nenhum momento esse decreto falou do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e falou das polícias judiciárias, e falou da Polícia Federal. Ou seja, ignoraram todo o processo de repressão, professora Rúbia, que também faz parte, né, dessa lógica de análise, de resposta de incidente, principalmente porque é a mais hábil hoje a estabelecer a identificação da autoria, é a mais correta constitucionalmente para estabelecer a identificação da autoria, porque ela preconiza a questão do respeito aos direitos e garantias individuais estabelecidos na Constituição. Então, as provas colacionadas, se elas não estão em fontes abertas e possíveis de serem coletadas sem qualquer tipo de invasão, apenas coleta, elas precisam de uma vênia judicial, assim como estipula a questão do Marco Civil da Internet, a lei de lavagem de dinheiro, a lei do crime organizado, a lei de tráfico de pessoas, e o Código de Processo Penal, né, que tem aí uma possibilidade de obtenção de dados cadastrais sem ordem judicial, e tudo aquilo que for dados de acesso, logos de acesso, logos de conteúdo, e o conteúdo somente via vênia judicial. E aí me deixou, de certa forma, bastante triste esse decreto, porque em nenhum momento previu essa parte que é relacionada à atuação de órgãos de segurança pública, infelizmente. E até fazendo um complemento, né, Sandra, esses aspectos, né, todos vocês, a gente já estava acostumado, dentro do direito digital, a essa união,
né, dos mais variados tipos de profissionais. Então, a atuação do profissional especializado em defesa cibernética, em segurança da informação, o perito forense, o delegado, o Ministério Público, o advogado. Essa união era muito própria do direito digital, até porque a gente tem uma série de elementos, muitos deles foram mencionados pelo Dr. Emerson, falou de provedor de aplicação, provedor de conexão, IP, porta lógica, rede, tudo isso está dentro desse universo do direito digital e que foi unido no contexto da proteção de dados, porque, como eu disse, uniu efetivamente essas áreas. O doutor Emerson colocou a questão do próprio encarregado de proteção de dados, que precisa ter um saber multidisciplinar, e isso já era muito próprio da área, porque é isso, envolve conhecimentos jurídicos, porque a gente falou aonde aconteceu esse crime, ele aconteceu na nuvem, mas na nuvem de onde? Essa nuvem está no Brasil, essa nuvem está fora, e o direito ele é vinculado a um território, e a internet, o sistema, ele vai ultrapassando toda essa lógica de uma fronteira, de um território, e a gente tem que harmonizar tudo isso. Então, cada vez mais, estar preparado para essa realidade é uma necessidade, não é uma questão de escolha, porque mesmo nós, profissionais do direito, eu desafio um profissional que até hoje, que já, ainda que ele seja recém-formado, ele não foi consultado por uma preservação de prova digital. O doutor Emerson colocou, hoje, a grande maioria dos casos, ele tem no seu bojo, numa investigação, uma investigação digital, as provas estão no ambiente digital, então no sistema, nas mensagens eletrônicas, nos aplicativos de mensagem, nas redes sociais, você pode atuar em qualquer área, o desafio é que qualquer área pensar, a gente tem vínculos com a questão cibernética, né, que é mais ampla, como o doutor Emerson colocou, desde a parte de ameaças que são feitas, a gente teve muitas mudanças no Código Penal para abranger esses crimes digitais específicos, mudanças recentes até na parte lá das fraudes eletrônicas, do estelionato, né, até por conta a própria pandemia fomentou esse salto tecnológico e de acesso à informação, porque virou necessidade mesmo. Então, buscar esse conhecimento, ainda que você não queira atuar no caso de direito digital, né, ou de coisa, vai ser uma realidade, porque você vai ter que saber os limites da sua prova. A sua prova é lícita ou ela é ilícita? O doutor Emerson falou, tem situações que eu preciso de uma ordem judicial, então você está ali fazendo medidas de uma guerra cibernética, até que ponto você não está invadindo um sistema alheio? Até que ponto você não está violando o dispositivo informático alheio, que é um dos crimes eletrônicos? Então, a gente precisa, por isso, que acumular esses saberes, o saber técnico, o saber jurídico. Não é que o advogado vai sair expert em tecnologia, quem dera fosse, são cabeças que às vezes são um pouquinho diferentes do operador do direito, né? Não só o advogado, mas o profissional que tem essa expertise da perícia forense, da tecnologia, mas é necessário harmonizar esses conceitos, porque o profissional da defesa cibernética, geralmente é ele que vai ser o primeiro a chegar se a gente tem um incidente, né? Ele vai ser chamado ali para apurar, para ajudar na coleta de provas, para formalizar um parecer, e a gente sabe, né, Sandra, que, por exemplo, os operadores de direito, eles estão acostumados nessa escrita, mas quando sai dessa área, eu preciso escrever um relatório, o que eu tenho que colocar? Quantas e quantas vezes a gente tenta auxiliar esses profissionais, né? E às vezes a falta de uma preparação para a escrita de um parecer com uma lógica necessária para explicar tudo isso que aconteceu, registrar as evidências numa cadeia de custódia, permitir coletar dentro de um sistema aquilo que vai permitir uma identificação, porque aí eu entro no outro ponto para a gente caminhar no aspecto repressivo, que, gente, nesse mundo, eu acho que eu não sei se eu tenho uma estatística oficial, eu vou me levar aqui pela minha experiência mesmo, mas eu diria que, sei lá, 95% para mais são condutas anônimas. Então, você não sabe quem invadiu o seu sistema, você não sabe quem cometeu a fraude, você não sabe naquele primeiro momento, mas profissionais como nós, assim, atuaremos para tentar identificar a quadrilha, para tentar identificar os responsáveis. Então, assim, isso demanda saber onde estão esses elementos que permitam essa rastreabilidade. E geralmente são esses profissionais.
E o que a gente acaba vendo? Por mais que a gente tenha uma demanda, então, cada vez mais crescente para isso, de uma perícia digital, de uma consultoria de defesa, esses profissionais ainda são mais raros em vistas de outras profissões. Claro, estamos ainda engatinhando nesse trâmite aí de um maior avanço tecnológico. Quantas e quantas vezes eu fui, enfim, distribuir ações aí pelo Brasil inteiro envolvendo esses assuntos em que demandava uma perícia forense e o juiz não conhecia um perito. E o que ele fazia? Ele mandava oficiar a faculdade do ambiente ali. Então, eu mandava oficiar a IBPTEC, IBPTEC me indique profissionais que tenha esse know-how de uma perícia forense, porque em alguns lugares, e olha, eu vou te dizer que às vezes a gente nem se afasta tanto das capitais, mas não tem esse perito forense, que é uma área interessante e que também tem crescido nos processos. Então, atuar quando você acaba entendendo toda essa métrica da defesa cibernética, isso também alavanca tanto os assistentes técnicos que vão auxiliar as partes, então estão ali no interesse daquela parte contratada, mas também o perito do juiz, né? Aquele que vai ajudar o juiz a entender todos esses conceitos que talvez nem o próprio juiz também entenda muito bem essas questões todas, porque tem hora que, de fato, a coisa é extremamente complexa, tá certo? Então, essa multidisciplinaridade hoje, ela é fundamental, porque, gente, o digital invadiu as nossas vidas, em todos os contextos. Então, a gente tem reflexos, e a gente vai precisar aprender essa realidade, porque ela impacta não só nas nossas vidas, mas também na nossa atuação profissional. Excelente, Ruby, excelente a complementação que você fez aí, Emerson, parabéns ali pela sua fala, pela sua crítica, né, com relação ao decreto. Com certeza, quando a gente fala de sociedade, vou voltar um pouquinho antes, né, quando a gente fala de sociedade e tecnologia, é indiscutível, né, que as forças de segurança pública elas estejam amparadas, elas estejam protegidas para fazer exatamente o que tem que se fazer, para que a gente possa, de fato, exercer um Estado democrático de direito. Então, foi muito pontual isso que você nos trouxe, e a Rúbia, né, vem na sequência, e enquanto o Emerson falava, professora Rúbia, eu estava aqui assim, como eu já, né, institucionalmente ocupa, e a gente faz um trabalho muito forte de inclusão digital, de educação digital, né? Seja para dentro da nossa casa, da OAB, mas para fora também, porque é impressionante, é muita informação. É muita coisa nova. E a tecnologia parece que está numa velocidade tão grande que ali, enquanto você está aprendendo ainda, né, Emerson, o que é IPv, o que é protocolo, o que é IPv4, não, já tem o IPv6. Aí a pessoa, mas o que é isso? O que significam essas siglas? Mais uma vez, o que são redes? Como é que você vai entender de segurança? Né? Então, assim, você foi brilhante, Rúbia, porque de fato, todos nós precisamos, né? E é de um conhecimento geral, porque mesmo os profissionais da área de TI, e eu convivo com eles, mesmo os profissionais da área de segurança da informação, né? A própria tecnologia, ela já está, vamos dizer assim, nichada. Ela já está especializada. Você tem subespecializações ali dentro. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade, porque um perito, né, que nos mandou aqui, fez uma colocação que, da mesma forma que os operadores de direito necessitam conhecer de TI, nós, peritos, também precisamos conhecer de legislação aplicada à TI. E é por isso, né, que, inclusive, na faculdade, isso é uma grande preocupação na construção do curso. Por quê? Porque se não tivermos os conhecimentos básicos, um pouco da matemática, entender um pouco de programação, entender todas essas questões de eletrônica, não é que você precisa ser especializado, mas você precisa, no mínimo, entender o que o delegado Emerson está falando, o que a Ruby está falando, o que está acontecendo. Quando vocês, por exemplo, têm, né, e de repente, olha, meu site saiu do ar. O site do governo tem algum bichinho passeando lá por ele, de algum governo local, como recém nós tivemos isso aí um tempo atrás. Esses ataques são ataques, né, cibernéticos. E aí, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque
sistemicamente não tinham preparo, mas, obviamente, existe um elemento que é o elemento mais importante, que eu acho que nós vamos caminhar para isso, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, passar para vocês uma pergunta, que é o elemento humano, né? Então, a prevenção, que nós vamos caminhar para isso, a prevenção, ela entra dentro de uma educação digital muito severa. Eu sempre digo isso, né? Eu sempre falo com a direção da faculdade, eu falo com os colegas, com os professores, com vocês. Quando possível, nos eventos como agora, a gente tem que falar para a sociedade civil, a gente tem que exigir, a gente também não deve só exigir do governo. Começa conosco, começa nos nossos dispositivos móveis. Bem foi dito, Rúbia, delegado Emerson Wendt, delegado Barreto, né, do Ministério da Justiça, eles estão trabalhando aí com olha, como poucos, e outros deveriam se inspirar, muitos, para colocar nas suas redes, porque são pessoas públicas, o máximo possível de informações nesse sentido. Porque com isso a gente vai prevenir o crime, ou seja, a gente vai reduzir em muito, acredito eu ser possível, os crimes cibernéticos, mas ele vai passar por esse elemento humano. Então aqui eu quero agradecer ao comentário do Ricardo Capozzi, que fala que nós precisamos equalizar a ciência do direito e a tecnologia. O Jorge Groove, ele faz a seguinte pergunta: boa noite. Como vocês veem a defesa cibernética nos novos ambientes digitais que se formam, nas plataformas com transações financeiras em criptomoedas? Como veem essas questões dentro do metaverso? Eu sabia que viria o nosso tão comentado metaverso. Essas são as novas e velhas tecnologias, certo, Emerson? Ou a velha tecnologia amplificada pela realidade aumentada. Qual dos dois gostariam de responder, ou os dois responderem ao Jorge, por favor. Eu vou esperar que a professora Rúbia responda, já que para eu não ser sempre o lanceiro aqui, e aí depois eu entro com as minhas observações sobre a pergunta. Muito boa a pergunta do Jorge, com certeza. Ai, que pergunta excelente. Sabe por quê, gente? Acho que é um bom momento para a gente fazer algumas reflexões. Eu não sei se todos que estão aqui acompanhando sabem, mas nós temos tido muitas fraudes relacionadas a criptoativos. Eu mesma já tive algumas consultas nesse âmbito. Muitas vezes as pessoas vão investindo, né, sem conhecer muito bem ali o que é o criptoativo, acha que é legal, que vai ficar milionário, né? Enfim, às vezes pode até acontecer mesmo. Mas todo esse movimento que é muito novo, a gente tem uma série de reflexões. A primeira delas é que, se você também não tem muito conhecimento nesse setor, você pode ser uma vítima mais fácil de pirâmides. Aí eu estou até dizendo no sentido de coisas que nem está no universo do criptoativos. Mas outro aspecto importante nesse cenário, a gente tem visto até empresas que estão vindo aqui para o Brasil prestar esse serviço, e são empresas que muitas vezes não têm representação no Brasil, não têm a mesma regulação ainda, porque são empresas jovens, o assunto é jovem, a mesma regulação com que as instituições financeiras estão sujeitas, até porque o criptoativo não é bem moeda, né? Um ativo anárquico aí, enfim, é próprio da essência. E o que a gente acaba vendo? Às vezes, o dinheiro some da conta. Já tive algumas situações que eu tenho acompanhado isso, o dinheiro some, seja porque o cliente caiu numa engenharia social, clicou num link que não sabia, e aí pulverizou o ativo, o criptoativo, e saiu da carteira e sumiu, ou então simplesmente sumiu mesmo e não consegue contato com a empresa, porque a empresa não é daqui e tudo mais. Então, primeiro ponto que a gente tem que pensar, é claro que o direito ele não caminha nessa mesma velocidade que a tecnologia. Então, eu não vou ter ainda uma lei que fale especificamente sobre metaverso, uma lei que fale especificamente sobre criptoativos. O que eu tenho é na parte de declarar o criptoativo. Aí eu tenho já orientações nesse sentido. Mas na parte de regulação propriamente dita, não, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa enquadrar esse assunto numa prestação de serviços, Código de Defesa do Consumidor, inclusive com obrigação de segurança do produto e do serviço, tá certo? Então, se uma empresa
quer se prestar um serviço nesse âmbito, a segurança também deve ser inerente a este âmbito, né? Eu trouxe essas problemáticas porque eu até não me aguentei de falar um pouco de coisas que eu estou vendo. Então, pessoas que investem muito dinheiro ou numa moeda que não existe, né? Ou então até existe o sistema, mas o sistema não é tão protegido como é de uma instituição financeira, muitas vezes, né? Então, todas essas reflexões a gente tem que pensar. Isso é próprio até da proteção de dados. Não importa se eu estou desenvolvendo uma nanotecnologia, se eu estou mexendo com criptoativos, se eu estou falando de metaverso. A obrigação de segurança, de uma defesa cibernética, vai acompanhar todos esses sistemas, né? Então, eu tenho que planejar essa segurança, ainda que eu não tenha uma lei específica sobre isso, ainda que a tecnologia seja recente. Nós temos no nosso ambiente jurídico, no ordenamento jurídico, esses pilares, uma segurança do produto, uma segurança do serviço, até porque muitas dessas questões vão circular numa relação de consumo, né? Então, essas obrigações são inerentes ao produto e ao serviço e devem ser muito bem refletidas por aqueles que prestam, porque a criminalidade percebe quando há vulnerabilidade. A gente viu isso em setores que não estavam tão preparados tecnologicamente há certo tempo, como hospitais, que muitas vezes não tinham uma segurança tão ampla dos dados pessoais, né, e dos arquivos, e acabaram sendo alvos do ransomware. Então, tudo isso a gente tem que estar bem atento. Eu quero ir para esse universo do criptoativos, eu preciso saber, então, que eu preciso proteger, como que eu vou ter ferramentas para fazer, se esse é o meu cliente mesmo, se ele que deu a ordem, né? Know your client, lá são os princípios do compliance, ainda que eu não tenha talvez uma obrigação específica, quando a gente entra ali no universo até dessas agências que auxiliam o consumidor na guarda desses ativos, eu preciso pensar em defesa cibernética nesses ambientes também. Complementando aqui as excelentes observações da professora Rúbia, eu acho que nesse mote, primeiro daquilo que a Sandra falou, né, chamou atenção não porque ela fez a observação, mas porque é algo que é corrente, né, a questão do envolvimento humano, né, em todo esse processo. E eu acho que é que eu não tenho dado empírico para afirmar isso, então eu vou fazer aqui uma projeção rápida em termos, vamos dizer assim, que 90% dos problemas que acontecem na área de segurança cibernética têm o envolvimento do erro humano, e aí os outros 10% tem a ver com a lógica do erro técnico, né? Ou seja, de um lado, a questão da engenharia social, muito forte, né? Utilizando os seus mecanismos para explorar essas falhas humanas, por assim dizer, dentre elas ganância, simpatia, preconceito, ideologia, tudo isso é explorado. E de outro lado, né, a questão do erro técnico, né, a vulnerabilidade na construção dos sistemas. E aí eu faço uma correlação nessa lógica da vulnerabilidade e também com a lógica de estudo da professora Rúbia, né, que é a questão de proteção de dados, em relação àquilo que o Grove, né, se não me engano, o Jorge Grove colocou ali do metaverso, né? Porque a gente vai ter que pensar novamente sobre proteção de dados nesse ambiente do metaverso, porque não se trata mais daquilo que a gente navega, daquilo que a gente passa o dedo numa tela de celular, mas é para onde o nosso olho mira, né, no metaverso, para onde ele vai olhar, para qual canto ele vai olhar, como o nosso ouvido percebe, né, a comunicação, de que lado, né, essa comunicação vai estar, de como a questão da lógica, né, do toque no metaverso, que inclusive, né, teve uma repercussão muito grande da questão do abuso, né, e aí pode-se observar a questão, né, dos
eventuais crimes no metaverso também. Só para fazer aí uma lógica, não existe diferenciação de aplicação do direito penal, do direito processual penal no metaverso, na Deep Web, na Dark Web, onde quer que seja, vai haver aplicação. O que vai existir é uma diferença de coleta das informações, os mecanismos de interação para buscar esses dados, que são extremamente importantes neste contexto. E, falando na questão dos criptoativos, eu falava muito em criptomoedas, mas um colega me corrigiu para falar sobre criptoativo, né? O colega que é professor, um grande parceiro, que é o Vital Tazumas, um dos profissionais que mais entende sobre investigação de criptoativo no Brasil e na América Latina, pelo menos, né? E eu falava criptomoeda, eles não, fala criptoativo, que é um termo mais correto. Criptomoeda é um segmento. E a gente pega esse sistema do criptoativo e a gente verifica que na volta dele já tem crime, né? Ou seja, a exploração daquilo que a doutora Rubia falou, de um criptoativo não existente, mas utilizado como mecanismo para convencer alguém a colocar em aplicação uma aplicação que rende o dobro do dinheiro em um mês. Não existe sistema bancário no mundo que faça isso e a pessoa mesmo assim acredita que possa existir. Ou seja, a engenharia social trabalhando sobre um aspecto do ser humano que é muito falível, que é a ganância, né? E aí a gente pode ver vários outros exemplos. Mas dentro também, né? E aí toda aquela questão de segurança envolvendo blockchain, né, que é sobre esse sistema de blockchain que os criptoativos mais se desenvolveram, e aí você vê que mesmo nesse sistema, as vulnerabilidades, elas são exploradas muitas vezes da parte do humano, ou seja, no lado do eventual erro humano. Então, uma engenharia social para conseguir uma chave de acesso à carteira virtual de uma determinada criptomoeda, aí sim, um determinado criptoativo, e aí fazendo a transferência, né, de praticamente todo o valor. Então, aí subtrações estratosféricas em algumas situações, né, porque você hoje, mesmo com a desvalorização dos criptoativos nos últimos meses, né, a gente vê que mesmo assim, né, uma subtração de uma carteira de Bitcoin, por exemplo, é um valor bastante elevado hoje em termos de moeda brasileira. Então, nós temos aí, naturalmente, uma necessidade de evolução, de análise, né, de como funcionaria não só a segurança cibernética, mas a investigação nesses casos, a busca de elementos investigativos. E eu já me preocupo um pouco mais além, posso dizer isso. Me preocupo ali na frente, com uma implantação plena daqui 10, 15 anos da computação quântica. Felizmente eu estarei aposentado da Polícia Civil, né? Mas eu espero poder aprender um pouco também para poder, quiçá, trabalhar em algumas investigações nesse mote aí. Emerson, eu não sei se eu estou um pouco mais preocupada, mas eu estou achando que esses 10 anos eles vão ser reduzidos, porque já temos aí grandes profissionais já trabalhando fora aí, principalmente em países do leste europeu, Ásia, já trabalhando forte essas questões quânticas. Eu digo para ela se tornar comercial, né? Verdade. Porque alguma coisa, assim, existe uma outra lógica, Sandra, desculpe te interromper. Claro, não, de jeito nenhum. O criminoso, ele vai explorar aquilo que muita gente usa. Quando pouca gente usa, ele tem pouco potencial de ganhar um valor. E se a gente for verificar, até estava me lembrando de um relatório divulgado agora no dia 6, sobre a questão, é um relatório chamado Phishing Activity Trend Report,
é que do primeiro quadrimestre desse ano, ele fala em vários ataques, né, nas indústrias mundiais, e 6,6% deles são em relação à questão de criptoativos. E em relação aos meios de pagamento, 5%. Mas na área financeira e na área comercial, isso chega somado aí, se pegarmos todos os setores, a mais de 50%. Ou seja, o que o criminoso quer é um potencial bastante grande de obter, né, vítimas. Então, eu falo 10 anos porque acredito que comercialmente uma computação quântica ainda vai demorar pelo menos esse tempo para chegar, especialmente dado o poder aquisitivo do povo brasileiro, né, especialmente aqui no Brasil. E aqui nós temos uma pergunta, na verdade, o Ranieri Lins, ele traz aqui, né, falam para vocês, doutora Emerson, doutora Rúbia, um episódio conhecido como Pesadelo Sul-Coreano. Em 2014, mais de 100 milhões de sul-coreanos tiveram seus dados roubados. Né? Aqui ele explica um pouco o que aconteceu, está aí no chat para aqueles que estão nos assistindo, e aí, dentro disso, ele pergunta: vocês entendem dessa forma o direito digital como um ramo autônomo do direito, assim como temos o Código Civil e o Código Penal? Olha, até voltar, não foi nem o Ranieri que fez essa pergunta, foi o Ricardo Capozzi. Volta lá, Emerson, quando tivemos aula há mais de 12 anos, continua sempre tendo essa discussão, né? O direito digital é um ramo autônomo do direito, ainda não reconhecido. Então, assim, peço vocês acho que posso pedir a Rúbia. Rúbia, eu gostaria que você fizesse o comentário do Capozzi, e se você, Emerson, se sentir à vontade e se puder responder dentro dos limites aí o Ranieri Lins. Obrigada. Acho que eu vou responder a do Capozzi primeiro, Emerson, pedir a licença sobre o direito digital. Você sabe que eu estive numa aula no meu mestrado e a gente entrou nessa discussão, e até o finado professor José de Oliveira Ascensão, um dos grandes nomes do direito digital, ele tem um texto que ele fala que a tendência é que só exista o direito digital. E agora? Mas, particularmente, e, gente, a gente tem visto isso, né? Tudo está migrando para esse universo digital, mas, enfim, né? Olha, posso pegar um pouquinho aí, Rúbia? Pode. Essa polêmica, ela é gigantesca, mas, na verdade, penso eu, me permita o professor, a tecnologia, o digital, é uma tangente, né? Ela é uma tangente do direito, mas não é só do direito. Ela, basicamente, agora, ela passa a integrar todas as áreas. Nós não temos confusão, medicina, engenharia, tudo. Então, né, Emerson, pode ter... Eu concordo com a Sandra nesse sentido. Acho que utilizando essa lógica, e até a lógica do referencial teórico que eu utilizei no mestrado, utilizo agora, que é a teoria dos sistemas, a comunicação é a base de tudo. Então, a comunicação acaba acoplando e acopla também dentro do direito, né, nas diferentes áreas. Eu até faria uma brincadeira para quem são os Marvel maníacos aqui, né, quase que como uma hidra, né, o direito digital é quase que uma hidra, assim, que ela vai se infiltrando em tudo quanto é lugar, né. Posso só fazer um comentário bem breve, até para eu concluir, da minha opinião sobre o direito digital. Quando a gente fala em áreas, né, o direito ele é um só. Isso precisa ficar claro, né? O direito ele é único, é um sistema. O que a gente faz são cortes metodológicos para facilitar, inclusive, o aprendizado nas universidades, para que você desenvolva as especialidades. Então, quando uma ramificação faz sentido, a gente desenvolve um corte metodológico. E o direito digital faz sentido, na minha ótica, você fazer esse corte metodológico, até para que você facilite o estudo dos profissionais e a formação da especialidade. Então, você vai acoplar dentro do direito digital tudo aquilo que envolve o uso ou o mau uso da tecnologia, a integridade de sistemas, a proteção. Então, a proteção de dados, que tem uma tendência de caminhar para uma outra área autônoma, uma vez que agora tem uma lei específica sobre a temática. Então, talvez eu faça um novo corte metodológico, até porque proteção de dados não é só no ambiente digital, também é no ambiente offline. Então, toda vez que a gente quer
focar para um tema específico e facilitar o estudo, inclusive para que tenhamos, né, uma pós-graduação em direito digital, a formação de profissionais. Se você, como se ele atua em direito digital, ele vai entender toda essa métrica do uso de sistemas, de tecnologia, dos crimes digitais, dos incidentes tecnológicos, da proteção de dados e tudo mais. Então, eu particularmente entendo, sim, que existe, mas não é que ele é um ramo autônomo, até porque autônomo no direito é uma palavra muito complicada. A gente sempre está permeando ali justamente por conta dessa unicidade, né? Mas eu entendo, sim, que é uma área que tem a tendência, até como eu gostei da analogia da Hidra, que é justamente isso. E essa é a dificuldade de atuar como profissional de direito digital, porque você acaba tendo que ter, claro que com um corte específico da tecnologia, mas uma visão em direito civil, direito do trabalho, direito penal, porque sempre vai ter ali algum tributário, né? Sempre vai ter propriedade intelectual, então a gente vai ter esses links de forma inevitável. Eu queria te pedir para poder responder essa pergunta do Ranieri, que eu acredito que você já tenha lido aí, que ele pergunta sobre a questão dos spams, né? Ele faz a seguinte pergunta: baseado na quantidade crescente de spams que recebemos diariamente, existem evidências da prática massiva desse crime hoje? E daí você fica à vontade com a pergunta anterior também. Deixa eu só fazer uma questão, uma diferenciação técnica, né? O spam por si só, né, aquele e-mail indesejado, ele só causa um problema de tráfego na internet, ou seja, né, inclusive se a gente for verificar lá no CERT-BR, tem uma certa, né, verificação da quantidade de spams que rodam no mundo todo, ou pelo menos no Brasil, e para ver o quanto isso ocupa, né, de banda, o quanto isso ocupa de rede, de armazenamento, mas acredito que ele não seja um problema especialmente do direito penal, né? Aí nós chegaríamos naquela vertente de criminalizar o pensamento, quase, que seria o spam, algo, eu vejo como irrisório da internet. O problema é o phishing scam, né, que eu vejo hoje já com uma possibilidade, em alguns casos, de fazer um enquadramento no artigo 171, parágrafo 2º-A, que foi editado ano passado com a Lei 14.155, né? Então, a gente tem algumas questões, Ranieri, de eventual dificuldade de tipificação, por exemplo, hoje a lógica do ransomware, né, com a questão do pedido de resgate. Esse pedido de resgate é uma violência, uma grave ameaça para colocar o crime de extorsão realmente, ou isso é basicamente um estelionato transmutado com uma força impulsiva para que alguém pague para poder obter acesso diverso o acesso de novo, né, dos arquivos. Eu acredito que nesses pontos, né, a legislação penal ela poderia ser talvez readequada, não é construir um novo tipo penal, mas é adequar essas novas realidades, né, de atividades, porque o ransomware não é novo na internet. O ransomware ele vem há muito tempo. Anteriormente, os primeiros ransomware, os criminosos colocavam cartão de crédito, por isso que ele não foi para frente. E aí, quando surgiu a questão do criptoativo, eles viram uma nova possibilidade de utilizar esse código malicioso e com meio de pagamento que eles não fossem identificados. Senão o ransomware não ia para frente, ele seria só mais um código malicioso ali eventualmente utilizável por alguém. Então nós, sobre o spam ou sobre algumas questões, eu vejo, né, que é um problema de tecnologia. Eu termino meu livro de 2016, que é Internet e Direito Penal, dizendo o seguinte: não é o direito penal que vai resolver o problema do código malicioso. O código malicioso ele só vai ser resolvido por uma questão técnica, por uma educação digital, que é o que nós não temos no Brasil.
Nós não temos educação digital no Brasil, ela é meramente uma retórica, muitas vezes utilizada, provavelmente vai ser utilizada agora novamente, nesse período eleitoral, todo mundo vai dizer, não, vamos enfrentar, vamos investir em educação digital. A própria lei, vou aqui falar um outro negócio, a própria lei que prevê o combate à intimidação sistemática, que é o bullying, que é a lei de 2015, ela só fala isso, mas ela não fala quem vai fazer, não fala como vai fazer, não fala quem vai patrocinar. E aí eu pergunto o seguinte, existe algum governo que investiu massivamente no enfrentamento ao bullying? Mas, ok, ela foi colocada como uma política pública na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394, se não me falha a memória, lá no artigo 10, artigo 12, alguma coisa assim, artigo 7º, inciso 12, ou vice-versa, não recordo ao certo, mas é aplicado na prática, ou seja, o sistema de educação já investiu nisso para trabalhar, só vai, né, levar a mais uma criminalização. Não é à toa que tem aí 12, 13 projetos tratando disso. Não é à toa que no Congresso Nacional tem mais de 85 projetos de lei buscando, de alguma forma, e a maioria deles criminalizando as fake news. Quando, na verdade, a gente precisaria remodelar nacionalmente os mecanismos de mitigação e redução de danos na internet, ou seja, de estipular parâmetros para provedores de conexão, provedores de aplicação, no sentido de, eventualmente, retirar ou suspender determinados conteúdos, claro, com uma lógica do contraditório ali prevista. Até tenho, acho que um termo para isso, a doutora Rúbia pode me corrigir, notice takedown, alguma coisa assim, né, do americano, ou seja, sempre com uma possibilidade, né, de uma contra-afirmação, mas eu acho que teríamos de ter mecanismos mais efetivos tecnologicamente para serem usados pessoalmente, e a gente tem, a gente fala de proteção de dados de 2018 para cá no Brasil, doutora Rúbia, mas a nossa proteção de dados em caráter penal, ela vem desde 1990. Nós temos o artigo 7.2, o artigo 7.3 do Código de Defesa do Consumidor, que dá a oportunidade ao consumidor pedir a retificação, a exclusão de dados, desde aquela oportunidade. Mas nós temos desde 2000 no Código Penal brasileiro toda uma tipificação que envolve servidor público, servidor equiparado a servidor, ou seja, funcionário equiparado a servidor público, que cometeu algum deslize em relação a dados, né, constantes em bancos de dados, inclusive o empréstimo de senha, pelo 325, parágrafo 1º, se não me falha a memória. Ou seja, nós temos uma proteção de dados em caráter penal no Brasil vigente há muito tempo, e só que ela só recebeu atenção devida a partir da discussão em ambiente público, depois da edição do Marco Civil da Internet, com a proteção de dados, que teve o lobby muito forte, dos grandes players. Vamos falar abertamente aqui. Hoje eu estou no sincericídio aqui, quase, mas houve, assim, vamos dizer, um lobby muito forte dos grandes players, inclusive isso foi visto já na primeira modificação da Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo não estando em vigor, já teve uma modificação. Isso foi ocasionado não por uma discussão pública, mas por uma motivação que veio de outros setores. Então, nós vemos aí que a questão econômica, por muitas vezes, acaba dominando esse processo e não deixando que a gente enxergue outras oportunidades, e essas oportunidades, para mim, elas são muito voltadas à questão da educação digital, da qualificação, da formação, do investimento, na proatividade, em algo que eu não falei aqui durante a fala, que eu acho que não vamos ter mais tempo, mas que é investimento em inteligência cibernética. Ou seja,
que grandes corporações, grandes empresas, grandes, pequenas, que o setor público possa cada vez mais investir nesse segmento. Não é porque é o título do meu primeiro livro que eu estou falando isso, mas é porque hoje realmente é um assunto extremamente importante de ser aplicado na prática, porque aí a gente vai estar agindo proativamente, a gente vai estar agindo repressivamente, a gente vai estar preconizando a totalidade de uma defesa cibernética extremamente eficaz, qualificada e que atenda a todos os setores. Estava acompanhando aqui muitas pessoas conhecidas, agradecer por prestigiar, vi que o Raoni fala até quando o usuário vai ficar dependente, né? Faz uma pergunta, ou eles mesmos irão se inteirar. Se sim, é dever de todos nós sabermos a nova forma de segurança, um desafio intenso, né? Mas enquanto essas pessoas não desenvolvem essa percepção, será o profissional de defesa cibernética, de segurança da informação, os advogados, jurídico, delegados, Ministério Público, que vai pensar nessa defesa coletiva, seja no âmbito de uma organização, uma palavra como foi usada pela Sandra, ou no âmbito da sociedade, aí sim pegando as autoridades. Sempre vai ter alguém que precisa olhar essa defesa coletiva, né? Mas sim, Raoni, é um papel nosso, a gente precisa saber como nos protegermos. Inclusive, existem aí pontos que são o fato exclusivo da vítima ou a culpa exclusiva da vítima, que se coloca numa situação que não adota o posicionamento do homem médio. O que é o homem médio? Sabe, tem que ter um antivírus, pelo menos, travar a tela do celular, colocar uma senha, sabe? São questões básicas de segurança que a gente precisa, assim, disseminar. Mas o profissional, ele vai conseguir organizar, então, nessas temáticas que nós colocamos, então, o aspecto preventivo, o aspecto repressivo de como, então, fazer essa proteção no âmbito em que ele quer atuar, né? Seja no âmbito público, no privado, ou então na forma de consultoria, como parecerista, ali num perito forense. Então, muito interessante buscar novas áreas, sabe, Sandra, Emerson? Às vezes eu vejo muito as pessoas se queixarem, minha profissão, não tenho cliente, não tenho demanda, não vejo caso, mas é que a gente tem que acompanhar essas tendências novas também. E se a gente enxerga essa questão do universo digital, ele está em ascensão, né? Então, a gente também tem que avaliar os impactos que isso traz para a nossa carreira e buscar o aprendizado dessas novidades, até para que a gente não fique para trás e efetivamente não tenha acesso a um bom avanço profissional.